Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo, Pastor Douglas Cavalcante para uns, Douglas Cavalcante para outros, autor do livro Entre o Céu e a Terra. Tá aqui, ó, o primeiro e tem o segundo volume também, que é o Azul, né? Lançamento na Bienal 2018, sendo que nós escrevemos o livro de 2016 para cá, após nossa filha ter partido. Eu comecei a questionar Deus e muitos falam, não pergunte a Deus por quê. Eu perguntava, quero saber o porquê. O porquê. Porque sempre andamos retamente com o Senhor, sempre fizemos a sua vontade, né? Mas eu quero saber por quê, porque eu também sempre falava para Deus o seguinte, salva a minha família. Porque eu percebi que esse mundo aqui, ninguém para aqui. E você sabe disso também. Nós não somos daqui. Então foi aonde minha filha, antes de partir, ela deixou 3 frases. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. 15 anos. Isso aconteceu 5 meses depois da festa dela de 15 anos. Ela deixou 3 frases. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. A outra frase que ela deixou, somos visitantes e não habitantes. E a terceira frase que nós encontramos agora, no início de 2018. Olha como é que é as coisas, quer dizer, Deus prepara tudo certinho. A última frase nós encontramos agora. E essas frases que estou te falando, foi em 2015, 2013 e 2014 que ela deixou. Foi onde tudo aconteceu, eu conto no livro com detalhes, né? Tem pessoas que ficam impressionadas quando lê o nosso livro, principalmente amigos que nos conhecem, me conhecem. Sabe que eu sou criado no Evangelho desde os meus 7 anos de idade. Fundei igrejas e fiz inúmeros trabalhos, né? Tenho desenvolvido até hoje, só que hoje eu sou livre. Então essa é a terceira mensagem que nós encontramos, que depois que eu encontrei essa mensagem, foi que confirmou realmente o meu ministério e da minha esposa, que é o mesmo ministério de Jesus, que é o ministério que todos deveriam seguir. Seguir os passos de Jesus, nem todos estão seguindo. É um ministério livre. Jesus não veio implantar igreja. A igreja que ele veio implantar foi a igreja livre. Não veio implantar templo. Igreja que eu falo é templo, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Por isso está essa confusão, por isso que tem pastor roubando, por isso que é pastor contra pastor, porque na verdade também o verdadeiro pastor é um só, é Jesus. Eu falo pastor às vezes, porque foi o título que me foi concedido, que eu lutei para me ser consagrado em uma das convenções da Assembleia de Deus, mas antes disso, de eu ser consagrado, eu fiz seminário na Igreja Batista, né? E eu fiz o seminário básico, que eu vi que não havia necessidade de fazer seminário, o bacharel. Para mim não havia, porque eu vi que o pastor cuida de ovelha, cuidar da amor, da carinho. Eu não ia ficar falando de geologia, síntese do Novo Testamento. Eu não ia ficar levando um conhecimento que eu tinha no seminário para dentro da igreja, a não ser o básico. Então eu aprendi o básico. Tanto é que o próprio professor falou isso também. Se vocês quiserem, vocês pastores estão fazendo um seminário na época que eu fiz, se vocês quiserem fazer somente o básico para levar para a sua igreja, que o que vocês vão utilizar mais lá mesmo é o básico, vocês não vão ter essa necessidade de ficar utilizando tudo que vocês vão conhecer no bacharel. Então vocês ficam livres. Quem quiser fazer o bacharel, teve uns pastores que ficaram, amigos meus, pastor Alcemar, pastor Alcemar, muito amigo meu, me esqueci o nome de outros pastores que tem tantos anos isso, tem mais de 20 anos, porque eu já era criado no Evangelho, né? Eu já fazia a obra de Deus desde os 7 anos de idade, já fazia dentro da igreja. E um detalhe, minha mãe e meu pai não me levavam não, eu ia sozinho quando eu não podia ir sozinho, sozinho entre aspas, né? Eu ia sozinho porque eu ia na vizinha pedir a ela para me levar. E quando eu fui crescendo na adolescência, aí eu comecei a desenvolver, comecei a ir mesmo sozinho, comecei a desenvolver meu ministério praticamente sozinho, porque eu já com 10, 11 anos já sabia andar sozinho na rua. Eu desenvolvia, ia para a igreja sozinho, ajudava o pastor, e fui ajudando muitos pastores. Eu não ajudava a igreja A, a igreja B, não ajudava todos, e não perdi o foco e nem o hábito, até hoje eu sou assim. Só que agora eu e minha esposa, mediante a tudo que aconteceu, e eu cobrando a Deus, Deus foi me revelando, né, o que aconteceu comigo. Bem, agora hoje eu vim trazer a vocês
Um assunto muito importante. Depois que eu comecei a postar meus vídeos no YouTube, estão surgindo N perguntas de pessoas, umas eu sei responder, mediante a experiência, e outras, se eu não sei, eu vou orar a Deus. Se ele achar por bem me revelar, eu passo para vocês, né? Agora, as experiências que eu vivi, como eu conto no livro, nos livros, né, a experiência 2 Coríntios capítulo 12, as experiências que Paulo conheceu um homem que foi ao terceiro céu, ele não sabia se no corpo ou fora do corpo, né? Alguns teólogos acham que foi o próprio apóstolo Paulo, que ele não queria declarar isso na época, que poderia ser tipo uma aberração, ou alguma coisa que poderia prejudicar o seu ministério naquele momento, poderia ir até a morte, porque são coisas que... vamos lá na palavra, né? É bom a gente ir na Bíblia. Vamos na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. As pessoas que não têm o Espírito, olha só, as pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porque elas só são discernidas espiritualmente. O que Paulo quer dizer aqui? Tem coisas que às vezes você vai ouvir, você vai... se você não é espiritual, e não entendeu aquela mensagem, o que eu te aconselho? Ora, joelho no chão, Senhor, me revela, me revela, me revela, me revela. Lê a Bíblia, pede, ora. A maioria das pessoas não tem o hábito de orar antes de ler a Bíblia. Leia a Bíblia antes de orar, antes de ler a Bíblia, ore. Ore e fala, Senhor, tira a venda, eu estou ensinando essa oração às pessoas, tira a venda dos meus olhos carnais, para que os meus olhos espirituais possam ver. Nós temos 2 corpos. Paulo fala isso lá em 1 Coríntios 15, 44. Assim como há o corpo físico, natural, há o corpo espiritual, e nós somos esse corpo espiritual. O céu já existe, tá? Porque o dia do julgamento é assim que termina o teu dia aqui. Terminou o seu dia, você vê lá que Lázaro, o mendigo Lázaro, Jesus fala o quê? Que após a sua morte física, ele foi recebido pelos anjos que o levaram. O seu julgamento, e não tem esse negócio de Deus, pega o martelo. Pessoal, Deus não precisa disso não, seu julgamento é imediato. Você vê que lá na parábola de Lázaro, que agora segundo já estão pregando, e é verdade, não é parábola, que parábola quer dizer exemplo. Então na passagem do mendigo Lázaro, por que não é parábola? Porque dizem, segundo professores de português e professoras, parábola é um exemplo que não tem nome de personagem, ali tem nomes. E Jesus detalhou cada situação, Abraão, Lázaro, o rico, né? O rico não tem nome, acho que não tem nome, o rico não tem nome. Mas já Lázaro, o fato ali, tem personagem, parábola também não tem personagem, ali tem personagem, então já não considero mais como parábola. Parábola é a forma de se dizer. O que querem dizer que aquilo que Jesus falou é real, é fato, aconteceu aquilo ali. Jesus estava dando exemplo de um fato real. O rico, que era egoísta, maldoso, cheio de soberba, orgulho, ele foi sepultado e já acordou aonde? Ele já acordou já num tormento, pessoal, sofrendo. Por quê? Você é o reflexo do outro lado que você é aqui. Então procure ser uma pessoa feliz, honesta, pessoa de bem. Tudo que você faz aqui vai refletir do outro lado. Então o julgamento é imediato. Não tem esse negócio de Deus bater martelo. A Bíblia não fala nada disso. E Jesus, ele deu esse exemplo para mostrar que o julgamento é imediato. Tá? Então, terminou o teu tempo aqui, pronto. Você vai ser julgado imediatamente. Mas hoje eu vim aqui, pessoal, falei de várias coisas, né? Até para você ter um entendimento. Vim aqui falar responder o pastor, que viu alguns vídeos meus e se identificou um pouco com a minha história. O vídeo, pelo jeito, vai ser um pouquinho grande hoje. Eu não gosto muito de vídeo grande, não,
mas estou vendo que está tendo necessidade. E para vocês terem uma ideia, ver como são as coisas, eu sempre procuro trazer a mensagem dentro de uma lógica e um sentido, como eu li aqui a palavra de Deus. Por isso tem muita gente que não consegue entender as coisas espirituais, porque não são espirituais, não oram, não buscam no jejum para entender, pedir para Deus revelar aquilo que ela está lendo, ou aquilo que ela está ouvindo e vendo, como meus vídeos mesmo. Tem irmãos que falam, entram em contato comigo, pastor, seu vídeo é espiritual. Eu não entendia antes, mas aí uma vez eu vi o senhor falando no vídeo que é bom a gente orar sempre, buscar, né, para poder entender. Então, irmão, nós somos falhos mesmo. Eu tenho sempre o meu amigo Jesus Cristo, que sempre está me orientando, me ajudando, né? Deus sempre me abençoa aí. E o meu papai, né, o nosso Criador, nosso Pai, né? Estou sempre em contato com ele dia a dia, 24 horas se puder, eu estou em contato com ele. Olá, pastor. Olá, pastor Douglas. Quando o senhor puder, me responda. Então, meu amigo, vou te responder agora. Desculpa o tamanho do texto. Mas você, não sei se dá para ver, ainda não, tá claro, né? Mas você precisa entender um pouco da minha história. Sou o pastor Flávio Cerqueira. Moro em Campos, Rio de Janeiro. E presido um ministério, quer dizer, dirijo um ministério aqui nessa cidade. Tenho 2 filhos. A mais velha tem 18 anos e o mais novo tem 17 anos, quer dizer, nasceu um ano após o outro, né? Vou dar um nome fictício ao meu filho, porque ele é super tímido e não gosta de ser identificado. Olha só, o garoto é tímido. Quer dizer, já dá para perceber que não é um rapaz que é de ficar conversando muito. É tipo a minha esposa é tímida. Tá. Menino bom, sem vícios, totalmente familiar, quer dizer, de família. Gosta de animais. Enfim, um filho abençoado. Conheci a sua pessoa, né, a mim, no caso, pastor, pesquisando sobre EQMs, experiências de quase morte. E me deparei com seus vídeos. Bem, meu filho foi aliciado há uns 3 anos atrás por um grupo de ateus no Facebook, o que levou a ficar totalmente avesso à existência de Deus. Sofri muito, quer dizer, ele encontrou um grupo de ateus e impressionaram. Eu gostaria de encontrar, às vezes, esses ateus em grupo, porque eu já encontrei vários ateus e já fiz pergunta que não me responderam, e quem cala se consente, tá? Quem cala se cala consente, tá? Quer dizer, aceita, sabe que é a realidade. E muito pelo contrário, tem muitos ex-ateus que após o meu testemunho e após lerem um livro que eu e minha esposa nós lançamos, hoje creem em Deus, adoram a Deus, mas livres, como eu e minha esposa e Jesus. Jesus era livre, né? Sofri muito, pois ele era o baterista da igreja e tinha uma grande fé. Tive várias discussões com ele por causa disso. Até que em delas ele me disse, pai, se Deus existe, ele vai falar comigo. Olha só. Vai se mostrar a mim. Sofri demais, não acreditava que estava passando por aquilo. Quer dizer, ele não esperava o filho falar aquilo para ele, né? Um pastor não espera o filho falar isso para ele. Um filho criado no evangelho, com o pai. Então eu resolvi deixá-lo à vontade e não obrigá-lo mais a ir à igreja. E só fiquei orando por ele. Isso durou de 1 ano e meio a 2, só orando por ele. Até que um dia ele me contou que saiu do corpo. Opa, aí lembrou do pastor Douglas. Saiu do corpo e foi levado a um lugar e teve várias situações. Ele disse que o seu corpo paralisou e ouviu vozes, tipo, discutindo. Por causa dele, ele disse que saiu do corpo e começou a flutuar em casa. Viu algo na porta do meu quarto e da minha esposa, que até hoje ele disse que não pode me falar. E segundo ele, foi levado a um lugar muito lindo e meio medieval.
Lá ele viu pessoas, viu um lago, quer dizer, ele viu pessoas num lugar lindo e medieval, pessoal. A mesma experiência que o filho dele teve, olha só, nem conheço, nem sei, é mais um caso, né? Mais um caso. E ele viu pessoas, viu um lago ou mar lindíssimo. Segundo ele, ele sentiu uma alegria e um poder que nunca tinha sido sentido na vida. Bem, eu vou dar uma paradinha aqui. Bem, o lugar que seu filho viu é o mesmo que eu vi. Esse lugar não é um lugar de religião. Não existe religião, tá? Nós, homens, que criamos a religião. Os céus não têm religião, né? Então, o que seu filho viu, o que João viu, Cidade Santa, o que Paulo viu, o terceiro céu, né? Eu acho que foi Paulo, não tenho certeza se foi ele, né? O terceiro céus. O que várias pessoas, mais de 100 milhões que já tiveram EQMs, viram, onde estão nossos entes queridos, que plantaram muito para estarem lá, os que plantaram bem, né? Os que plantaram mal, não posso dizer que estão lá agora, né? E também não posso condenar, não tenho esse direito de julgar, né? Mas pode ser que também estejam lá, porque Deus é misericordioso. E Deus pode tirar, se Ele quiser, Ele tira do tormento e deixa um tempo lá, se Ele quiser, Ele tira, Ele é Deus. Ele é o Criador. Ele tem as formas dele fazer isso, daí não nos compete se meter, que é um erro da maioria de líderes cristãos, tá? E de pessoas também, quererem condenar outras. Eu já calei a boca de vários pastores, missionários, né? Eu não. O Espírito Santo, através de mim, já calou a boca de vários, tá? Pastores, e através dessa mensagem. Quem é você para julgar? Se o próprio Jesus fala, não julgue para não ser julgado. E ele mesmo não julgou e nem condenou. Que atire a primeira pedra aquele que não tem um pecado sequer. Então nós não podemos entrar nesse questionamento. Se a pessoa estiver lá no tormento, né? Costumo falar tormento porque Jesus falou tormento. Um outro detalhe, se Jesus quiser dar uma oportunidade para a pessoa sair de lá, para entrar no reino dele, quem somos nós para falar alguma coisa contra? E nós não sabemos as coisas que estão acontecendo lá. O que Deus permite a gente ver é para entender que nós não somos daqui. Aqui é só uma missão. Aqui é só uma passagem. Está me entendendo, pastor? Pastor Flávio, né? Pastor Flávio, né? Então, pastor Flávio, o que acontece é isso. Então, o que ele viu, João viu, Paulo viu, eu vi, e mais de 100 milhões de pessoas tiveram EQM, experiência fora do corpo, existem vários nomes. Ciência dá um nome, a igreja dá outro, aí uns dão o nome de arrebatamento, outros dão o nome de desdobramento, né? Isso faz parte, é a terra, mas a verdade lá é que vamos saber. Mas por que eles estão mostrando isso para nós, o mundo espiritual? Para mostrar que aqui é uma passagem, que lá está tudo funcionando normal. Quando a Bíblia fala dormir, se eu ver um dos vídeos meus aí, pastor, eu explico o que é dormir, que eu aprendi com outro pastor também. Um outro pastor me explicou o que é dormir. É no sentido, quando o corpo ele está morto, corpo físico, ele dá um sentido de quê? De que está dormindo. Mas não existe dormir espiritual, existe um dormir espiritual, claro, existe um dormir. Para quem dá direito de dormir, para outros não. Por quê? Nem todos estão preparados para ver o que está do outro lado. Vou dizer para o senhor uma coisa, pastor. Eu hoje, pastor Douglas, se me chamarem para o reino de Deus, eu acredito que eu esteja preparado um pouco para ver, além do que eu já vi. O que eu vi, vamos se dizer que é uma centelha do que é realmente. O que o seu filho viu, viu mesmo. O mais incrível que me chamou a atenção, que o que ele viu foi a mesma coisa que eu vi. Sendo que ele viu uma vez só, eu vejo constantemente. Né? Ultimamente eu não tenho ido nos céus. Agora eu vou falar uma coisa para o pastor Flávio. Manda um abraço para todo mundo aí de Campos.
nossos irmãos, né? De modo geral, independente da religião. Se o senhor observar, pastor, cada um dá um nome. Eu falei tormento. A Igreja Católica dá o nome de purgatório. A Igreja Evangélica chama de Hades, ou Seol. Hades, né? Seol, no caso, seria o seio de Abraão, se eu não me engano, né? Que é o céu. Mas céu, vamos botar céu e não vamos falar inferno, não. Porque inferno, até aqui na Terra, a gente às vezes vive o inferno. Por exemplo, quando minha filha partiu, eu tive uma briga com Deus aqui no quarto dela. Fechei o quarto e foi onde Deus começou a me revelar. Eu quero saber, eu quero saber, eu quero saber. E aí Deus começou a me mostrar. Aí tive várias experiências fora do corpo, a ponto de ver meu corpo. Seu filho saiu e se viu flutuando, e eu também. Só que eu tive a percepção e a lucidez de voltar, quando eu voltar, né, lembrar de tudo. Eu me lembro quando eu estava do outro lado, fora do meu corpo, eu vi meu corpo deitado do lado da minha esposa. Né? A minha esposa duvidava, eu conversei com Deus, isso eu falo em outros vídeos, falo no livro também. E eu falei, Senhor, ela tem que ver, ela tem que saber, senão ela não vai entender. As coisas espirituais são para os espirituais. Tudo bem que eu sou espiritual, agora eu já estou entendendo tudo, o Senhor está me explicando. Aí me encontrei com a minha filha, no reino dele, conversamos, né? Ela me levou num lugar maravilhoso, lindo, né? Eu não queria mais sair de lá, não queria mais voltar, né? Mas antes de eu ir embora, eu me lembro direitinho que ela falou assim para mim, não desista de sua missão. Por que ela falou não desista? Porque não é fácil você viver nessa terra do jeito que está, né, e lutar para que nós possamos reconstruir a terra. Então, na verdade, o propósito de Deus é que a gente possa reconstruir a terra. Deus não vai ficar fazendo mágica, mas Deus faz milagre. Mas Deus faz aquilo que Ele pode fazer. Tem coisas que compete a nós fazermos. Ele não vai ficar cuidando da gente como um bebê. Paulo diz que quando eu era criança, eu pensava como criança. Mas agora eu não sou mais criança, é a mesma coisa nós. Está na hora de a gente começar a reeducar o povo, orientar as pessoas que não tem que pensar nesse negócio de morte, tem que pensar em viver até chegar a sua hora e lutar. Né? E quantos que tiveram oportunidades aqui, não souberam aproveitar, estão do lado de lá e pedindo para voltar. Ah, deixa eu voltar para a terra. E tem gente na terra querendo sair da terra, é isso que Deus me mostrou. Não, você tem que lutar e lutar pela terra. E as crianças novas estão chegando. Que referência nós vamos ser para essas crianças que estão chegando agora, pastor? Tá me entendendo? Então, o que o seu filho viu foi o que eu vi. Né? Então, eu queria um ponto de vista que já teve experiência, de alguém que já teve experiências também. Sei que também que cada experiência são diferentes uma da outra. Mas a do seu filho foi quase, eu posso dizer, idêntica à minha. Os muros são medievais. Né? Mas vou deixar as mais curiosas só para você ter uma ideia. Ele disse que foi revelado a ele que existe 1000 céus. 1000 céus. E que o Criador fica acima de todos os céus. E tudo a ver e tudo sabe está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. E cada um desses céus tem um filho de Deus responsável por ele. Segundo ele, foi-lhe passado coisas que nem pode falar. Segundo ele, cada um desses céus são infinitos, horizontalmente e finito, verticalmente. Isso me chamou muita atenção, porque no livro de Jó fala-se se 2 filhos de Deus tenham a certeza que não são anjos. Segundo ele, foi-lhe passado para amar o próximo, ao Criador e à criação. Falou também que existe vida fora da terra, que lhe foi passado isso. Ele me fala com tanta certeza que terminei acreditando, mas sempre fica aquela dúvida. Fiquei feliz porque pensei que ele iria me ajudar na igreja e ele volta totalmente desprovido de religião bem. Né? Não vou prolongar mais, mas depois posso passar mais algumas coisas. Pastor, se o senhor passar, se o senhor me apresentar o seu filho, vai ser a melhor coisa que o senhor vai fazer. Porque ele é mais um pastor. Pastor, tem pastores me procurando para falar sobre vida após morte. Pastores estão tendo experiência igual a minha.
pastoras, missionários, evangelistas, pessoas de todos os tipos. As coisas espirituais são para os espirituais. Agora eu vou falar para o senhor o que acontece. Seu filho é muito evoluído espiritualmente e pela pureza que há no coração dele. Ele foi escolhido para isso. Como assim? Deus escolheu ele? Não, pastor. Ele já veio com esse propósito. Antes dele nascer aqui na terra, ele já veio com esse propósito e despertou agora. Até mais novo do que eu. Eu tenho 46, me despertei agora com 44 anos. Foi em 2015. 2015. 43 anos. Me despertei com 43 anos, há 3 anos atrás. Pastor, tudo que ele viu é verdade. Essa questão dos 1000 céus existe mesmo, existe muito mais do que 1000 céus. Tá? O que eu quero passar para o senhor é o seguinte: vivemos num degrau, numa escala de degrau, tanto da vida física como da vida espiritual. Deus não criaria uma coisa para ser monótona, pastor. Existe algo muito além, mas esse além só é apresentado àqueles que buscam algo além. Tem pessoas que estão satisfeitos só com o mingauzinho, com a papinha. Tem aqueles que querem um mocotó, querem a rabada, a comida pesada. Tá me entendendo? Já tá 26 de vídeo. Mas o papo tá bom, graças a Deus, né? A conversa tá boa. Então, pastor, o que ele diz aqui, que viu pessoas andando, isso é normal, eu também vi. Tá todo mundo lá, aquele que andou retamente, agora ele veio desprovido de religião. Lá tem pessoa, lá tem budista, lá tem evangélico, tem espírita, tem kardecista, lá tem sem religião, tá me entendendo? Existem pessoas mais que creem em Deus e que têm uma vida boa e tranquila, tá? E às vezes até ateu. Mas por quê? Porque Deus ele não está olhando a questão se acredita nele ou não, Deus está olhando a conduta. Você é o reflexo do outro lado que você é aqui. Você é uma pessoa de bem, trabalha, faz o bem, ajuda as pessoas. Entre outras coisas, procura cuidar do seu corpo, vive a vida com alegria, até o final vou lutar, na cama, na maca do hospital, em cima da cama, doente, eu vou lutar para me sair dessa doença, eu só vou sair daqui quando chegar mesmo a minha hora, não vou me entregar. Então você está lutando e Deus se agrada disso, porque esse corpo físico, no momento, ele é necessário. Segundo os judeus e outras religiões, isso aqui é uma veste. Eu gosto de usar um outro termo, eu uso veículo. Isso aqui é um veículo do corpo espiritual. Quando eu saí do corpo espiritual, pastor, eu tive uma percepção e entendi que existe 2 corpos, como Paulo falou. Eu conheço inúmeros pastores que já leram isso aqui, mas olhavam como uma coisa supérflua. Quando eu falei, eles pegaram de uma forma, né, através da forma que eu passei para eles, eles aderiram àquela mensagem. Rapaz, o senhor passou, pastor, de uma forma que agora eu entendi realmente o que é o corpo espiritual. E nós somos esse corpo espiritual. O corpo físico é um veículo, tá? Ou uma veste, da forma que você... da alma ou do espírito. A alma, algumas religiões dizem, outras dizem espírito, né? E filosofias também, né? Então eu fui obrigado, pastor, depois que aconteceu isso comigo, eu tive que ler um pouco do judaísmo, um pouco da cabala, comprei o livro, né? Porque Abraão fala de vida após morte. No livro, quem escreveu o livro da cabala foi o profeta Abraão. Salomão fala em Provérbios, tiraram da nossa Bíblia. Aí eu descobri que alteraram a Bíblia nos concílios de Constantinopla, nos concílios de Niceia. Fui levar isso para um pastor, um grande amigo meu, que eu não vou falar o nome dele aqui, que ele é conhecido, tá me entendendo? Mas é uma pessoa que me recebe muito bem na casa dele. E quando eu levei isso a ele ficou assim, ficou abalado, porque ele já sabia, mas ele, tipo assim, não queria que o Douglas descobrisse isso. Mas não tem como guardar, porque o próprio Jesus fala, não há nada em oculto que venha a ser revelado. E já chegou a hora, pastor. Então eu já estou revelando para o senhor. Então a verdade é justamente essa. Então eles retiraram muitos versículos da Bíblia que fala de vida após morte, eu descobri. Está em vários livros. O senhor, não sei se o senhor sabe, mas vai saber agora, foram queimados mais de 200 livros pela Igreja Católica, que falava de vida após morte, que falava de reencarnação. Tá? Existe algo muito além do que o senhor possa imaginar. Tá? O outro detalhe, Jesus era rabino, lá em Mateus capítulo 17, se o senhor for analisar, quando os apóstolos interrogam a Jesus sobre Elias, que os fariseus diziam que Elias viria, os saduceus, se eu não me engano, os fariseus,
Jesus fala, não, eles dizem que Elias virá, mas eu, Jesus, digo, ele já veio e esteve entre vocês, e vocês que não perceberam. Então, o que ele quer dizer com isso ali? Ele quer dizer reencarnação. Elias veio ser, foi reencarnado. Os apóstolos, eles olham um para o outro e perguntam, será que foi um João Batista? Por que eles perguntam, será que foi um João Batista? Então eu fui buscar sobre o assunto, pastor. Eu descobri que todo rabino, Jesus era rabino, né? Como Nicodemos também era rabino, era mestre. Existe uma conversa particular entre Jesus e Nicodemos, né, que Jesus ele desperta. Só que Jesus não tinha o hábito de falar. Naquela época não existia a palavra reencarnação. Eles falavam ressurreição, né? Eles não falavam reencarnação ou reviver. Então, eu fui procurar alguns judeus e sites também, vídeos, todos os rabinos da antiguidade, existem rabinos há mais de 5.000 anos, né? Mas todos eles, antes de Jesus, já estudavam sobre reencarnação. E Jesus era o quê? Era brasileiro? Não, pastor. Jesus era judeu. Estudou onde? Estudou em Israel, estudou o judaísmo e aprendeu sobre reencarnação, sobre vida após morte. E existem segredos também na Cabala que eu ainda não entrei a fundo, eu quero fazer esse curso, que fala sobre esses assuntos mais profundos. A pessoa tem que estar pronta, né? Tem que orar a Deus para ver se eu já estou pronto para entrar nessa profundidade. Eu já estou começando a entrar, já li alguma coisa, né? Não é que eu não venha aceitar, não é que eu tenha que aceitar tudo, mas sobre vida após morte e reencarnação hoje, pastor, é fato para mim, né? Eu não tenho como negar isso. E um detalhe também, pastor, a minha filha que partiu, quando eu tive um encontro com ela, igual seu filho viu pessoas andando, quando eu tive com ela do outro lado, ela me mostrou a reencarnação dela. E agora? Eu nunca ensinei isso à minha filha, eu nunca, pastor Douglas, nunca imaginei, nunca me dei importância de reencarnação e vi isso do outro lado. Ela me levou num pavilhão imenso, um lugar imenso, onde me mostrou, onde haviam várias pessoas de branco e uma mulher. Ela chamou a mulher para me explicar as coisas, para que eu trouxesse aqui para a Terra. E a mulher me mostrou um corpo, estava em cima de uma maca que flutuava, não tinha rodinha, nada em cima da maca. E havia uma bola de luz muito grande. E ali eu perguntei a ela, aquele corpo ali é o quê? E ela falou, aqueles corpos são preparados com um propósito para ir para a Terra. Todos aqui vão com propósitos, de acordo com a necessidade da alma, ou ela falou do espírito, mas também estou interpretando para a alma. De acordo com a necessidade do espírito, vocês vão. Necessidade, que necessidade é essa? Aí existem missões, existem propósitos, existe... como é que se dá o nome? Existe acertos que tem que ser feito aqui na Terra, tá? De muitos espíritos ou almas, né? Interprete como o senhor quiser, que saíram daqui de forma errada, passaram pelo tormento, do tormento tiveram uma nova oportunidade de vir para cá, né? Para restabelecer. Mas Jesus não morreu na cruz pelos meus pecados. Um outro detalhe, pastor, pode procurar nos evangelhos. Jesus não fala que veio morrer pelos seus pecados. Jesus não fala em parte nenhuma. Nenhuma parte dos evangelhos ele declara que veio morrer pelos nossos pecados, pastor. Ele veio nos ensinar o caminho. Ele veio morrer para nos ensinar o que nós passaríamos e que nós não desistíssemos até o final. Pode analisar, pode avaliar isso nos evangelhos, o senhor não vai encontrar, tá? Porque senão a Bíblia está entrando em contradição. Se o senhor vai prestar conta, vai prestar de conta de quê? Se ele morreu por todos os seus pecados, o senhor não deve mais nada. Não vou prestar conta. Estou salvo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Posso pecar, errar, posso matar. E, né? Jesus morreu pelos meus pecados, opa, estou à vontade. Não, não tem sentido nem lógica. É um outro detalhe. Tem que analisar, tem que ter sentido, tem que ter lógica. Então ele veio morrer. Pelo pecado dele? Não. Também não. Jesus não tinha pecado. Então, para que Jesus veio? Jesus veio para nos ensinar o passo a passo que devemos seguir. Os 4 evangelhos é a base e a fonte de tudo. Basta a pessoa viver os 4 evangelhos, não precisa nem ler mais os demais. Se quiser, pode, claro, ler os demais para que venha contribuir. Aí Paulo mesmo ensina. Retenha o que é bom, leia de tudo,
próprio apóstolo Paulo fala isso, se retenha o que é bom. Então aquilo que é bom, que vai lhe ajudar, lhe acrescentar no seu ministério. Outro detalhe, o senhor não precisa abrir mão da igreja, mesmo sabendo que Jesus não fundou a igreja, que tinha um ministério livre, pode continuar na igreja, não tem problema. Mas o senhor pode implantar dentro da igreja, aos poucos, e trazendo assuntos como esse. Se quiser, a gente pode manter um contato, eu posso lhe passar algumas informações. O senhor pode me convidar um dia, eu vou aí com a minha esposa, passar alguma... dentro daquilo que eu sei que pode ser passado para eles, né, que eu, graças a Deus, eu sei separar. Muitos anos eu já vim sendo preparado para isso. Hoje eu já entendi tudo, Deus veio me preparando. Para me separar, eu tenho pregado, eu prego em igrejas, vou com a minha esposa dar uma palestra em igrejas, né, sobre o assunto. Só que não levamos a fundo sobre essas questões. Agora eu vou falar outra coisa para o senhor. No futuro, grava isso, que eu não sei se eu vou estar aqui ainda. Eu tenho um tempo na Terra, e eu sei até o meu tempo. Pode ser que seja até adiantado o meu tempo. Se Deus vê que não, tá, Douglas está caminhando muito bem, já fez todo o trabalho, tira ele da terra, vai lá e desliga ele de lá. Arrebata ele de lá. Arrebatamento do Espírito, como o Senhor mesmo falou que já se convenceu que o arrebatamento é do Espírito, né? Graças a Deus que o Senhor é mais um pastor entre tantos aí que já se convenceram, pastores, missionários e outros que vão se convencer, porque nada vai acontecer. Não vai acontecer, não vai acontecer. Tá entendendo? Eu falo com toda a convicção, não vai acontecer. Então, pastor, se o senhor quiser um dia a gente vai aí, dá uma palestra e leva um apoio. Agora, se puder também, tem um livro aí Entre o Céu e a Terra, o primeiro e o segundo volume, tá vindo o terceiro aí que eu vou lançar. Estou vendo se vai ser na Bienal de São Paulo ou em Paraty, na Feira Flip. De repente é em Paraty, que eu estou querendo conhecer a cidade de Paraty, e além de eu lançar o livro lá, vou ficar uns dias lá. Então o que acontece? Queria falar com o senhor, muito importante. Qualquer coisa, pastor, nós estamos aí, tá? Meu WhatsApp é 21 986 31 6630. 21 986 31 6630, tá bom? Pastor, existe muita coisa. Já deu 37 minutos de vídeo. Eu não gosto de ficar gravando vídeo extenso, mas a conversa estava boa, já respondi já ao senhor. O senhor tem mais coisas para me informar, vamos manter um contato aí, que me interessava muito conversar com o seu filho. Faz o seguinte, mostra um dos vídeos meus para ele, e depois fala, ó, eu entrei em contato com o pastor Douglas, eu gostaria. O senhor é mais um pastor, existe várias pessoas, várias. Eu não vou dar nem nome, senão vou ficar aqui um tempão, o vídeo vai ser mais extenso ainda. Porque hoje pessoas entram em contato comigo, pessoas de tudo quanto é religião, porque não é religião. Religião fomos nós que criamos. A vida aqui é para ser normal, um respeitar o outro, um ajudar o outro. Vendo? Se reunir nas casas como Jesus fazia, nas praças, fazer aquele culto gostoso, maravilhoso. Vendo? Não ficar pedindo dízimo, oferta, nada disso. Deixar a pessoa livre. Se ela quiser, ela vem e doa. E aquele dinheiro que vier, a gente pega e distribui ali na hora, como fazia lá em Atos, né? Igreja primitiva. E tem pastor desesperado aí. Agora eu vou só passar uma revelação. Vou fechar logo para o senhor, que senão eu fico aqui muito tempo. Uma revelação que o próprio Criador me deu. No futuro, na nova terra, não vai ter religião, porque não tem como, se não tem divisão. Então eu vou dizer para o senhor, aos poucos já está acontecendo. Já estão se fechando muitas igrejas, tá, evangélicas, templos feitos por mãos humanas. Está se fechando muitas igrejas católicas, é que eles não divulgam, tá? Religiões, templos, entre outras, já está acabando. Por quê? Está surgindo uma nova consciência, que é a consciência que Jesus veio trazer. A mente de Cristo é isso, é você ter uma consciência livre e ame uns aos outros. Então tem pastor que está revoltado porque fica na dependência de um salário da igreja, não quer trabalhar. E tem que trabalhar, pastor, tem que trabalhar, eu trabalho, sou porteiro. Temos que ter uma vida particular, tá me entendendo? Temos que ter uma vida particular. Então o que eu quero falar para o senhor? E não misturar com as coisas de Deus. Ah, mas o obreiro é digno do seu salário. Então tem muito pastor que não entende. Por isso que a Bíblia fala que as coisas espirituais é para os espirituais. Deus me revelou isso. Quando fala a Bíblia, Paulo fala, se não me engano foi Paulo, que o obreiro é digno do seu salário. Por que Paulo trabalhava então? Pelo amor de Deus, Paulo trabalhava, todo mundo sabe disso, ele fazia tendas. Tá me entendendo? E ele não tinha salário. Então ele diz que o obreiro é digno do seu salário. Irmão, quando Paulo falou que o obreiro é digno do seu salário, significa, quando terminar o seu tempo de vida terrena, física aqui na terra,
Quando você for para os céus, você vai receber lá o seu salário de toda a sua vida que você viveu aqui, se dedicou à igreja, às almas, às pessoas. Isso que é o salário. O salário espiritual não é financeiro, não. E esses estão usando isso daí, meu Deus, se tiver conhecimento disso, estão fritos. Se for inocente, tudo bem, vão ter que voltar e refazer tudo de novo. Vai ter que voltar para a terra sim, pastor. Tá? E vou falar uma coisa para o senhor. Quem está lá não quer vir para cá. Em que sentido? Quer vir só para corrigir os erros. Mas não quer. Ao mesmo tempo que não quer vir para cá, porque sabe as aflições, as dificuldades que vai enfrentar, mas quer para corrigir. Tá? Então é isso e muito mais, tá, pastor? Isso tudo eu vi, ninguém me falou não, tá? O senhor pode ver que eu usei a Bíblia, né? E se eu me aprofundar mais ainda, eu vou ficar mais tempo aqui, né? E esse céu que o seu filho viu, eu falei João, falei Paulo, mais de não sei quantas milhões de pessoas. E o livro Nosso Lar, o senhor procura esse livro Nosso Lar, que Chico Xavier escreveu. O que eu estou falando para o senhor não é religião, nem filosofia. Isso é coisa que o homem cria. Tá? O Nosso Lar, o livro que ele escreveu, Chico Xavier. Por que Chico Xavier? Por que eles revelaram a Chico Xavier? O senhor analisa que Chico Xavier era um homem bom, né? Era um homem que estava constantemente em contato com o povo e ajudava o povo sem querer nada em troca. Foi considerado pelo SBT, por um judeu chamado Silvio Santos e pelos demais do SBT, os jurados, como o maior homem de todos os tempos do Brasil. Ou do mundo, não sei. Acho que foi o maior homem de todos os tempos, né? Não sei se é do Brasil ou do mundo. Por que um judeu reconheceria um espírita? Tá me entendendo? Chico Xavier ele não estava preocupado com lugares. Chico Xavier tinha o exemplo de Jesus. Ele estava em todo lugar preocupado com famílias, com pessoas. E ele manteve esse contato com o mundo espiritual como seu filho teve. Como eu tenho. Pastor, eu tenho constantemente encontros com a minha filha, Vitória. Sempre que posso. Constantemente que eu falo assim, né? Todo dia. Mas tipo assim, uma semana sim, uma semana não. Não passa de um mês sem antes a gente ter contato, conversar. E minha esposa também. Tá entendendo? A gente tem sonhos. O senhor tem uma ideia. Nos sonhos ela fala, olha, daqui a uma semana fala coisa do futuro. Que nem aconteceu. Tá para vir uma grande catástrofe no Rio, fiquem firmes. Ou então daqui a uma semana vai acontecer uma coisa muito boa, fiquem tranquila. Tá entendendo? E assim por diante. Olha, tá tudo bem. Olha, aqui onde eu estou, muito maravilhoso. Olha, aqui tem isso, tem aquilo. Não nos fale, a gente registra algumas coisas em livro e outras não. A gente não registra tudo, a gente registra o que a gente acha que tem que ser registrado. Então, pastor, muito obrigado aí, tá, pastor Flávio? Que Deus abençoe o senhor, sua família. Tem meu contato, vamos manter esse contato. Eu gravei esse vídeo em especial, senhor. E não tem como, é como eu falei, no futuro vai acabar todas as religiões. Vai unir as religiões. Um pastor, um irmão me fez uma pergunta, pastor, o senhor quer unir as religiões? Eu falei, muito pelo contrário, eu quero cumprir a minha missão, de que elas venham se acabar. Eu não quero acabar com elas, quem sou eu para acabar com as religiões? Mas que elas venham se acabar, porque elas são a causa de todas as mortes, violências, brigas, corrupção, tudo que você possa imaginar. E se elas não existirem, a gente vai viver uma vida normal, um respeitando o outro, passeando, se divertindo, se encontrando, adorando a Deus na minha casa, ali na praça, na sua casa, como Jesus vem ensinar isso. Tá bom, pastor? Que Deus abençoe o senhor, a sua família. O senhor é só mais um dentre vários que estão vindo, entrando em contato. E eu sou só um canal. Enquanto eu estiver aqui, estou aí pronto para servir. Um forte abraço, pastor Flávio! Que Deus te abençoe, o senhor e toda a sua família. Estou aguardando o contato aí do seu filho. Shalom Adonai.